E aí, palmeirense, palestrino, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o MJ e o assunto de hoje é o seguinte: o que está acontecendo com o Palmeiras jogando como mandante esse ano? O que está acontecendo para o Palmeiras ter um desempenho tão abaixo jogando como mandante? Vamos comentar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Antes de eu começar esse vídeo, eu peço aí para você, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa algum comentário aqui com base no assunto do vídeo para a gente debater, beleza? Porque ajuda bastante aqui o canal. Bom, gente, vocês devem ter reparado aí que, ainda comentando, né, sobre a derrota para o Bahia no domingo, algumas notícias que eu acompanhei trouxeram alguns dados, algumas estatísticas bem preocupantes. O Palmeiras, no ano passado, em 2024, ele perdeu apenas 5 jogos como mandante, o ano inteiro. A gente está agora em abril, ainda no final de abril, e o Palmeiras já perdeu 3. Ou seja, no ano passado, 5 derrotas como mandante o ano inteiro. Agora, ainda em abril, nem chegamos na metade do ano, com muita temporada ainda para acontecer, já são 3 derrotas. O Palmeiras, ele fez 12 jogos como mandante nesse momento. São 5 vitórias, 4 empates, certo? E 3 derrotas. Isso dá 52% de aproveitamento como mandante. Se a gente pegar os últimos jogos que o Palmeiras jogou como mandante, principalmente no Allianz Parque, que é o ponto que eu quero citar nesse vídeo, vamos pegar os últimos jogos. O Palmeiras perdeu do Bahia no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras empatou com o Botafogo, também no Campeonato Brasileiro. Então já são 2 jogos que o Palmeiras perdeu pontos, né? De 6 pontos disputados, ele ganhou 1, certo? O Palmeiras, ele ganhou do Cerro Porteño num jogo que o Palmeiras não jogou bem. Um jogo bem modesto, uma atuação bem fraca do Palmeiras, um jogo apertado ali de 1-0 com um time fraco do Cerro Porteño. O Palmeiras ele perdeu o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, também no Allianz Parque. E o jogo que ele venceu, que foi contra o São Paulo, foi daquele jeito, né, gente? Daquele jeito, com aquele pênalti ali, que foi polêmico, foi bem polêmico, né? Então, quais desses últimos jogos que o Palmeiras jogou como mandante no Allianz Parque ele convenceu? Eu nem me lembro qual foi o último. Se eu não me engano, o Palmeiras jogou com o Botafogo de Ribeirão Preto, não é? Ainda na primeira fase do Paulista, precisando ganhar ali para se classificar. E foi um jogo muito ruim, foi um jogo bem ruim. Foi aquele jogo que o Luigi entrou e fez um gol ali que salvou o Palmeiras. O Palmeiras chegou a ficar atrás do placar contra o Botafogo, né? Depois ele joga contra o Mirassol, né? Então o Palmeiras joga ali contra o Botafogo de Ribeirão Preto e ganha ali suando sangue. Ganha aquele jogo do São Paulo com um pênalti polêmico, né? Não foi um jogo ali de se orgulhar, né? Não foi um jogo de se orgulhar, porque foi um jogo polêmico, né? Foi um jogo onde a arbitragem foi protagonista. Perde o primeiro jogo contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Então, assim, empata com o Botafogo, perde agora do Bahia. Gente, o que está acontecendo com o Palmeiras jogando no Allianz Parque? Qual é a justificativa para um desempenho tão abaixo? Apenas 52% de aproveitamento e já são 3 derrotas no ano como mandante, certo? Porque ainda a gente tem que contar uma derrota para o Novo Horizontino jogando na Arena Barueri, certo? No Campeonato Brasileiro, até esse momento, o Palmeiras ele fez no Allianz Parque 2 jogos em casa, ele não ganhou nenhum. Vocês observaram isso? Que o Palmeiras fez 2 jogos no Allianz Parque e não ganhou nenhum pelo Campeonato Brasileiro? Ele empatou com o Botafogo e perdeu do Bahia? Todos esses pontos, né, que colocam o Palmeiras aí na vice-liderança são todos pontos fora do Allianz Parque.
A única vitória ali que realmente foi uma vitória categórica, uma vitória realmente boa, que convenceu, foi contra o Corinthians. Mas esse jogo contra o Corinthians foi na Arena Barueri. No Allianz Parque, o Palmeiras não joga. O Palmeiras não tem força. O Palmeiras não consegue ganhar os jogos. O porquê que isso está acontecendo? Para mim, ao meu ver, depois você deixa aqui nos comentários o que você acha, qual é a causa disso na sua visão. Ao meu ver, são duas principais causas. Primeira, o Palmeiras é um time que ainda repete os mesmos problemas de 2024 quando ele joga em casa e quando ele precisa propor o jogo. Quando o Palmeiras precisa propor o jogo, quando ele precisa agredir o adversário, furar a defesa e ter eficiência, ele ainda demonstra os mesmos problemas de 2024, que é um time que consegue criar, consegue ter volume de jogo, mas não consegue ganhar os jogos, não consegue fazer gol e não consegue ter eficiência. Junto com isso, o Palmeiras é um time que ele joga melhor, pelo menos até esse momento, como um time reativo. Ele é um time de contra-ataque. Por que o Palmeiras foi bem contra o Fortaleza? Por que o Palmeiras venceu o Inter, o Fortaleza fora de casa, o Bolívar na altitude? Porque o Palmeiras é um time reativo. O Palmeiras é um time de contra-ataque. O Palmeiras, ele precisa de espaço. O jogo do Palmeiras é marcação, velocidade, sair em contra-ataque, jogo de transição. Esse é o jogo do Palmeiras. Se o Palmeiras precisar propor o jogo, principalmente com times bem postados, que costumam marcar melhor, como foi o time do Bahia, o Palmeiras tem dificuldade. Foi a mesma coisa contra o Botafogo, mesma coisa. Então o Palmeiras ele precisa ter espaço. Quando ele vai jogar fora de casa, ele assume a postura reativa, a postura de um jogo de contra-ataque. Ele assume essa postura. E aí, esse é o jogo do Palmeiras. Na realidade, esse é o jogo que o Abel Ferreira adora. Né? É o estilo do Abel Ferreira. É um jogo de velocidade, transição, jogo vertical, bola longa, lançamento. Não é um jogo é um jogo de poucos passes. O time troca poucos passes até chegar no gol. Né? É um jogo de velocidade. E o Palmeiras jogou assim contra Bolívar, jogou assim contra Fortaleza, contra Inter. Jogou assim. Por isso que o Palmeiras ganhou esses jogos e ganhou bem. Né? Quando ele precisa jogar propondo, ele tem dificuldades, principalmente no Allianz. E, além disso, o segundo problema é a atmosfera do Allianz hoje, que é uma atmosfera fraca. Isso é indiscutível, é uma atmosfera fraca. O Allianz hoje ele tem uma atmosfera fraca, ele não é um ambiente hostil para os adversários, é um estádio que boa parte do tempo ele está silencioso, boa parte da torcida no estádio não canta, não empurra o time, é um estádio frio. É uma arena fria, é uma arena fria que não pressiona os adversários. Os adversários jogam tranquilos, jogam sem pressão. Os adversários não têm pressão dentro do Allianz. É fácil jogar dentro do Allianz. E isso vem fazendo com que o Palmeiras enfraqueça jogando no Allianz. O Palmeiras tem... A torcida empurra muito pouco no Allianz hoje. Claro que não é toda a torcida, né? Não é toda a torcida. Ali no Gol Norte é o único lugar do estádio, é o único lugar da arena que existe isso, mas de resto não tem. Você vê, é só você assistir o Palmeiras, é só você ver os jogos. Se você não tá na arena, é só você ver os jogos ali da TV para você ver que é uma arena fria, é uma arena silenciosa. A torcida empurra, a torcida que está no Allianz, né? O perfil não é todo torcedor do Palmeiras, isso é o perfil de torcedor do Allianz de hoje. É o perfil de torcedor que hoje está no Allianz. Isso não representa toda a torcida do Palmeiras. É o perfil de torcedor do Allianz que é assim. É um outro tipo de público. É um público que não canta, que não empurra, que não pressiona o adversário. É um outro tipo de público. O público que está lá é um outro tipo de palmeirense. E isso faz com que o estádio seja um ambiente leve para o adversário jogar. Não é um ambiente hostil e não tem pressão. Não tem pressão, é fácil de jogar lá. Certo? E esses são os dois principais problemas para mim. É um problema principalmente do estilo de jogo do time, tático, que isso o Abel precisa resolver. E a outra, sim, é a atmosfera da arena que está cada vez pior. Cada vez pior, desde o final do ano passado. Está cada vez pior. Entendeu? E parece que isso não melhora. Os ingressos eles vão encarecendo, são ingressos cada vez mais caros, e isso vai mudando o perfil do tipo de público que tem lá, e isso obviamente vai afetar. Isso afeta como aquele tipo de torcedor
apoia o time. É um outro perfil. É um outro perfil. Eu estive na Arena Barueri, no jogo contra o Corinthians, e a atmosfera é completamente outra. A atmosfera de um jogo na Arena Barueri é completamente outra. A vitória de 2-0 do Palmeiras na Arena Barueri era outra atmosfera, completamente outra. Aí você vai no Allianz, totalmente diferente. Então a atmosfera da Arena Barueri é muito mais aquela atmosfera raiz de estádio. E o Allianz Parque é o perfil de teatro. Então isso tá, sim, ao meu ver, prejudicando o time. Isso enfraquece o time porque o adversário não tem um ambiente hostil para jogar. É uma arena silenciosa, é uma arena fria. É um estádio frio. E óbvio, junto com isso, para mim, a questão de que o Palmeiras é um time reativo. E ele ainda não performa tão bem propondo o jogo. São os mesmos problemas do ano passado. Gente, não tem cabimento um time com 52% de aproveitamento jogando em casa. Um time do nível do Palmeiras com o elenco do Palmeiras. Não tem cabimento o ano passado, 5 derrotas o ano inteiro como mandante e esse ano já são 3. E a gente não tá nem na metade do ano ainda. Tem muita coisa para acontecer. Tem Copa do Brasil, tem, nossa, um Campeonato Brasileiro inteiro, Libertadores. E a única vitória foi contra o Cerro Porteño, que é um time fraquíssimo, e ainda assim um jogo fraco do Palmeiras. Um jogo ainda com 1-0 apertado ali, não foi um jogo legal. Não foi um jogo de encher os olhos. Então, assim, o Palmeiras precisa se recuperar, o Palmeiras precisa melhorar esse desempenho em casa. Não tem como um time querer ser campeão, não tem como um time ele buscar as coisas na temporada se ele não tem desempenho em casa. Não tem como. 52% de desempenho em casa é muito ruim isso. Isso é muito ruim. Então, o Palmeiras precisa se recuperar desse desempenho urgente. A gente precisa se recuperar desse desempenho em casa urgente. Alguma coisa tem que acontecer. O Palmeiras precisa voltar a jogar bem no Allianz. Não tem cabimento o Palmeiras não ter o fator casa. Em todos os últimos anos, o fator Allianz Parque sempre foi um fator determinante. Era difícil para os times jogarem no Allianz, agora não é mais. Por que isso está acontecendo? O que você acha? Deixa aqui nos comentários e fala aqui pra mim o porquê que você acha que isso está acontecendo. Eu dei a minha visão. Dê aqui a sua nos comentários. Claro, sempre com educação, por favor. Peço isso aí pra você. Agora, gente, o vídeo de hoje foi isso. Era o assunto que eu queria trazer aqui pra vocês. Deixe o seu like, comenta aqui no vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal, que é o mais importante. Beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra para todos vocês.